Criançada, o podcast da Preview Inteligência. Seja bem-vindo ao terceiro e último episódio da série especial que analisa a gestão de crise envolvendo o acidente aéreo com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol que ocorreu em novembro de 2016. A gente segue o bate-papo com 3 convidadas especiais que estiveram à frente da gestão dessa crise. Cissa Soletti, supervisora de marketing e há vários anos funcionária do clube, a Alessandra Seidel, assessora de comunicação institucional, e a Isabel Machado, que respondia pela comunicação de uma das empresas parceiras do clube na época e esteve à frente de várias ações. Eu achei muito interessante isso que vocês colocaram, que a gestão de crise, embora o auge dela ocorreu naqueles dias da tragédia e do próprio velório, mas essa gestão de crise, ela prosseguiu nos dias e meses que se sucederam. Eu queria que vocês falassem um pouco que tipo de ação foi feita ou quais as preocupações que tomaram conta aí do dia a dia de vocês nessa gestão de crise pós-tragédia. Então, Wagner, pela delicadeza do tema, da situação, nós nos preocupávamos muito em de que forma abordar aquilo que tinha acontecido. Nós não podíamos pecar pelo excesso e nem pela falta, né? Então, nós tínhamos que cuidar, por exemplo, pensando em ações de marketing, por exemplo, porque a cada vez que fechava um mês, fechava 2 meses, nós tínhamos que fazer algo. Nós precisávamos e queríamos lembrar, né, daquelas pessoas, enfim. Mas nós não poderíamos passar a impressão de que a gente estava se aproveitando daquilo, né? E como a Cissa colocou fora do ar, a gente recebeu inclusive críticas de colegas do setor, não do setor do clube, mas de outros clubes, enfim, colegas da área, de que nós deveríamos ter explorado de uma maneira melhor a tragédia. Mas isso não é algo que a gente queria fazer, pelo contrário, a gente queria lembrar de uma forma digna aquelas pessoas, mas sem extrapolar de forma alguma um viés comercial ou algo assim, porque não era a nossa intenção, né? E ao mesmo tempo nós não podíamos fazer de menos para não parecer que nós estávamos esquecendo. Então tinha preocupação com a forma com que as famílias também iam enxergar isso, né? Tinha questões jurídicas, questões de direito de imagem, que até hoje, né, passados 3 anos, a gente ainda enfrenta. Quando a gente vai fazer uma homenagem, a gente tem que se preocupar se a gente pode usar um vídeo de tal pessoa ou uma foto de outra. Das pessoas que foram vitimadas na das tragédia. Vítimas, porque enquanto funcionários eles tinham contratos, vínculos de direito de imagem com o clube. Mas a partir do momento que ocorreu o acidente, enfim, automaticamente esses contratos se encerram, né? Então nós não tínhamos mais direito sobre a imagem deles. Um atleta vivo, é o que o jurídico explicou, né? Um atleta que fez parte do clube e viveu e teve glórias e que vocês usam no decorrer dos anos, ele quer que você use ele. Ele faz questão, ele fique feliz. Mas a maneira que você perdeu pessoas, familiares que perderam o pai da casa, o provedor, pelaquela instituição, eles se sentiam ofendidos de você usar a imagem, como se estivesse se promovendo. E a nossa intenção era só homenagear. Então aí nós começamos a entrar nessa crise. Passou tudo e começou uma outra crise. A crise do que se podia, se não podia. Chegava a ser meio traumático, assim. A gente tinha medo até dos perfis pessoais postar qualquer coisa. Parecia que tu estava usando. Então as críticas veio. Nossa, vocês estão na Libertadores e eu não vejo o clube fazer uma homenagem. Nada diferente. Não tinha, não éramos... Vocês tiveram essa preocupação de não se aproveitar de não se aproveitar, situação. E fomos criticados. Por que nós vamos se aproveitar, né? Estamos na Libertadores porque o time, a gente perdeu e houve uma entrega de um título para nós, né? Então, é bem complicado, assim. Isso aí a gente tinha receio de qualquer coisa. Isso acabou gerando um certo engessamento na comunicação do clube. Sim. É muito bem colocado. Na linguagem. Sim. Porque a Chape sempre foi muito
uma referência Sim, numa linguagem transparente. mais solta, né? Também até brincando com Sim, outros sim. clubes e tal, né? Como é isso que foi essa transição, assim? É uma situação que agora que a gente está conseguindo tentar retomar. Porque, como você bem colocou, a Chape era o time querido por conta dos seus feitos em campo, mas também por esse carisma que tinha nas redes sociais, no tratamento com os outros clubes. Era um time que não tinha adversários, né? Era o time amigo de todo mundo, que brincava, enfim. E a partir desse momento a gente se preocupou muito em não errar o tom, né? A gente não poderia passar uma... Oportunista? Isso, ou até mesmo, tipo, uma imagem descontraída, sendo que nós estávamos em luto, né? Isso aí. Então, foi o ano que o clube teve, 2017, foi um dos melhores anos em se tratando de futebol. Mas a gente não poderia se vangloriar por isso, porque era uma situação, né? Então a gente fazia muito o informativo necessário, mas não podia passar muito disso, né? Não poderíamos ter o brincar nas redes sociais, enfim. Era tudo muito seguindo um padrão, como tu falou, acabou se tornando engessado, né? E a gente, por um lado, a gente sentiu porque ficou parecendo que a gente perdeu a essência, mas na verdade é porque a gente tinha que, naquele momento, não poderia ser diferente, né? A gente não podia... Cautela. Tinha que ter muita cautela. E ocorreu também esse pós-tragédia, essa gestão de crise, um acompanhamento das famílias, né, Isabel? Sim, como foi esse processo mais eu escutando assim as meninas contatos. falar, e eu vejo assim que elas tiveram muito esse cuidado também em função das famílias, né? Em função das pessoas que ficaram, das pessoas que tinham aquela angústia, aquele sofrimento. Então a Chapecoense não abandonou as famílias. A Chapecoense montou uma outra estrutura de crise, assim como ela montou essa estrutura de dar informação para o torcedor, para a imprensa, enfim, para todo mundo que queria saber, para as famílias também. Então foram montados grupos, esses grupos eram constituídos de pessoas, psicólogos, assistentes sociais, e que tentaram ouvir um pouco as famílias para ver a necessidade, porque tu tinha ali pessoas que de repente dependiam daquele atleta, ou daquele pai que buscava o seu sustento naquela rádio ou naquela TV, e a gente tinha que ajudar aquela pessoa a se reencontrar de novo. Então foi feito muitas reuniões com as famílias, foram feitas muitas entrevistas com essas famílias, tentado dar um encaminhamento que fosse necessário, tanto que a Chapecoense até hoje faz isso. Ela constituiu, né, uma fundação, e a gente tem duas associações também que se estruturaram para dar esse suporte, esse apoio, porque daqui a pouco você tem tudo e daqui a pouco você não tem nada. Então, eu acho que a Chapecoense ela teve essa preocupação, os profissionais da Chapecoense souberam lidar muito bem com isso, e a gente pôde contribuir também de alguma forma com isso, outras pessoas também contribuíram, e a Chapecoense continua até hoje. Então, quando a gente fala da Chapecoense, por tudo que ela passou, muitas vezes o torcedor, as pessoas que não viveram isso não sabem o que se passou lá. Só quem viveu e vive lá dentro sabe o que realmente aconteceu. Então, assim, a gente jamais pode falar que se errou, né? Porque, assim, tudo que foi feito foi pensando no bem-estar das famílias, no bem-estar das pessoas, e levar o nome da Chapecoense no patamar que ela queria, que é o time de futebol, como a Cissa falou. Os jogadores que se foram, os dirigentes, eles não iam querer ver um time que agora não existisse mais. Então, era uma crise ali instalada que elas tinham que trabalhar e tinham que lidar com isso. Lidar com tudo isso e dar continuidade. E até hoje está assim, né? Sim. Porque é muito recente, é 3 anos. Então, muita coisa ainda que está se vivendo daquele resquício de novembro de 2016. Então, isso reflete lá dentro do clube. Claro, tudo bem, 2017 foi ótimo, foi excelente, 2018, mas a vida da gente é feita de picos e vales. E às vezes a gente está no pico e a gente cai pro vale, a gente não lembra quando a gente estava no pico. Então, eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, sabe? É esse momento que a gente precisa repensar um pouquinho. Eu acho que agora, mais do que nunca, a Chapecoense precisa da gente. Mais do que nunca, a Chapecoense precisa das pessoas, precisa do torcedor, dos patrocinadores e das pessoas que estão próximas lá. Por quê? Porque ela viveu vários momentos de transição. E agora nós precisamos acertar.
E Isabel, isso me chama muita atenção, né? Quando você coloca a importância deste acompanhamento e o reflexo que uma crise, ela acaba se ramificando em vários espaços da própria comunidade, né? Então, eu sempre digo que a gente cita, né, o acidente aéreo da Chapecoense, mas você tem pessoas vitimadas ali que não necessariamente são do clube, né? Porque, de forma geral, a opinião pública, pelo fato de ser um clube de futebol, a opinião pública ela acaba tendo uma comoção maior ao clube e aos jogadores, principalmente, que tem figuras, que são figuras, eram figuras conhecidas. Mas quando você começa, né, e a gente que vive Chapecó, as pessoas que eram funcionárias do clube, né? No caso, mesmo colegas da imprensa, né? Sim, eu que sou jornalista, né? Quantos acho que foram 20 profissionais, se não me engano, se não me falha a memória, da imprensa. Sim. Nós tivemos equipes de veículos de comunicação que ficaram órfãos, né? Uma ou duas pessoas. E também como essas equipes essas emissoras acabam tendo que fazer um esforço, né? Para também se reerguer e também para, de alguma forma, dar um acompanhamento para os familiares que ficaram, né? Então é uma proporção absurda mesmo, né? Eu tenho uma curiosidade, antes da gente encaminhar para o fechamento do nosso podcast, que nós tivemos um vídeo que ele foi uma marca do clube naquele momento, que foi aquela comemoração que representava muito bem aquele clima que vocês falaram várias vezes aqui nessa conversa, desse clima da família, desse clima do voluntariado, quer dizer, um parceiro do outro, um ajudando o outro e tal. Em que momento que foi publicado aquele vídeo e como foi esse processo? Foi racional? Vocês pensaram de forma conjunta naquele vídeo, né? Que, para quem não lembra, é o vídeo em que os jogadores eles estão após uma das últimas partidas, eu acho, vocês expliquem melhor do que eu, no vestiário, né? Que Sim. foi o grito de guerra que ficou marcado, né? Como foi? Tu lembra que a gente pensou que nós precisávamos publicar alguma coisa? E aí veio esse vídeo na cabeça de todos nós, né? Que eles estavam no vestiário comemorando Vamos Chape. Que ali tava praticamente todos, né? Com exceção de alguns da imprensa, né? Mas do nosso que a gente perdeu tava ali. E aí houve uma edição dessa parte do vestiário. Eu acho que não foi publicado todo, porque ele era extenso, né? Foi publicado o episódio 1 e 2, que o colega que a gente perdeu, o Giba, no voo, ele publicou. E aí houve um resgate desse vídeo, que eu acho que eu naquela semana eu pedi pro Giba me mandar, porque ele fazia no computador dele, o clube não tinha um computador para ele, né, como foi assim há muitos anos, o profissional usando o seu computador. E aí ele usava e ele me passou, porque eu achei aqueles episódios lindos, assim, muito chapecoense, né. E aí eu entreguei pro pessoal para publicar, e foi um consenso de todos. Vamos publicar o do vestiário, acho que esse aí. Acho que foi, eu não me recordo se foi na noite da quarta ou foi após que a gente publicou. Foi antes da ideia do vestiário que a gente ganhou as camisetas e publicou no vestiário as camisetas dos outros clubes também. E foi ali que deu o boom, que a gente publicou, e aí foi pro mundo inteiro aquilo, e foi onde começou todo mundo a adotar o canto. Foi dali, do Facebook. Eu lembro que tu tava com medo de como ia ser a reação. Como ia ser a reação. Porque isso é uma coisa muito, muito louca, né? Porque quando a gente vê algo depois de publicado e já percebeu a reação, parece que foi tudo muito tranquilo e nesse sentido, assim, fácil. Mas quando você está prestes a decidir se algo deve ser publicado ou não, especialmente numa crise, ninguém tem a resposta adequada, né? E nesse caso, havia uma comemoração. Como vai ser a reação das pessoas, né? Foi na semana, eu acho que até vai lembrar, nossos perfis vão lembrar essa semana. Foi após tudo, porque a gente parou e aí veio a ideia de nós publicar o vídeo do vestiário. Então aquilo foi assim, enquanto eu vi, tava em tudo. E aí, como a gente ganhou muito presente, veio muita camiseta, os clubes enviaram camisetas pra gente fazer leilão, pra ajudar a Chapecoense.
Mas a gente achou tão lindo e veio do mundo inteiro. O Real Madrid mandou todo o uniforme autografado, tá tudo lá guardado, Milan, Barcelona. A gente achou muito de deixar como uma lembrança para um futuro museu. Não vai mudar, não vai salvar nós leiloar tudo isso, né? Então, assim, eu fiz até... tem 250 camisetas. A gente tem de doações, né? Mais do clube e mais que tem guardadas, assim, que a gente tem no espaço. Então, a do vestiário foi o boom, acho que foi onde a gente estourou em rede social, mas não foi a intenção de seguidor, não foi a intenção, foi a intenção de... Mostrar, mas com talvez. muito medo, muito vamos publicar, não vamos, e foi aonde foi na semana após que passou tudo ali, que eu vi que daí adotou, né? Alguns já tinham pego das nossas redes, né? Viralizou, Tanto que e aí hoje no foi. estádio, né, a gente tem a homenagem, né, no minuto 71 do estádio todo cantar o Vamos Chape, que foi algo que é uma marca deles mesmo, né? E tanto nos anos que se seguiram como uma forma de homenagem, o time seguinte comemorava dessa forma até em lembrança, né? Em respeito, enfim. Algo curioso que, completando o que a Isabel falou sobre do quem viveu e que a gente vai continuar, acho que falando sobre isso, eu tive a oportunidade de ir em setembro de 2017 para a Colômbia, lá em Medellín. E eu tive muito contato com o pessoal de lá. Então eu pedi como que foi tão rápido o socorro, como que eles se organizaram tão rápido, eu queria que eles me explicassem. E eu tive a oportunidade de conversar com 2 jornalistas esportivos que eles têm 45 anos de carreira. Então, um era narrador e o outro era fotógrafo. E eles trabalham juntos. Então, eles fizeram toda a cobertura lá em Medellín do homenagem. E eles me explicaram assim, que eu vou estar com 90 anos, se Deus quiser, e eu vou estar ainda falando sobre isso com os meus amigos, com quem for, que isso você não vai esquecer. Coloca na tua cabeça. O que aconteceu conosco? A gente perdeu muito, o que eles sentiram muito próximo. Porque devido à época do tráfico lá e das guerrilhas, eles perderam muitos amigos com bombas. Tanto no estádio, ele contou todo que ele viveu a bomba no estádio lá com o jogo do Atlético, que ele perdeu 25 pessoas do convívio que ele tinha. Ele perdeu em outra situação e aí eles ficaram com tanto receio de cada estouro, com cada bomba que explode de foguete, eles acham que é bomba. Então, eles estão muito organizados quanto a isso. Então, se eles estão dormindo, escutam qualquer coisa, eles saem correndo já para salvar. Então, isso é da crise que eles viveram naqueles anos. Eles criaram uma cultura. Tanto que houve o avião, um barulho, estrondo, que o cara que foi o primeiro a chegar lá, que começou a vir os socorros, né? Então, isso eles colocaram que foi muito próximo, muito de irmão isso. E que aquilo para eles viram a nossa dor. Que eles viram que eram familiares, amigos que tinham também perdido. Não por uma bomba, mas por algo também que... E ele disse, você vai ter 90 anos e você vai estar falando sobre isso pro resto da tua vida. Tu nunca mais vai esquecer isso aí. Gente, eu quero fazer uma rodada pra gente fechar, porque eu reforço, dificilmente alguém vai enfrentar uma crise exatamente ou nessas proporções que vocês enfrentaram e gerenciaram, né? Mas a gente tem muitos ouvintes que são gestores de empresas, gestores de marketing, gestores de pessoas e que se deparam com crises de diferentes naturezas. Em se tratando da crise que vocês enfrentaram e gerenciaram, quais foram os principais aprendizados e quais conselhos vocês dariam para quem está nos ouvindo agora sobre o que fazer e o que não fazer numa crise? Eu acho que a primeira coisa é provocar e buscar a tal da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Que a gente chegou lá numa situação e a gente queria resolver, mas a gente não podia passar por cima de todas aquelas pessoas que estavam lá. A gente tinha que se colocar no lugar da outra pessoa ali. Depois eu acho que é a gente aprender a lidar com a tal da flexibilidade, né? Que às vezes a gente acha que tem que ser assim porque tem que ser assim. Não.
Tem outras opiniões, tem outras alternativas para a gente buscar e para a gente trazer ali naquele momento que de repente possam vir contribuir, né? Para a gente dar o fluxo melhor para aquele determinado momento que a gente está passando. Acho que outra questão que ficou bem clara, assim, ó, é a gente, de repente, nós tinha, assim, eu acho que eu, principalmente, uma visão do todo lá, né? Porque eu não podia só pensar no momento ali do cerimonial. Tinha que pensar junto com as meninas, com as equipes que estavam com nós todos. Nós tinha que pensar em todas as etapas de cada momento que ia passando. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão do todo, né? Olhar, às vezes sair para fora, né? Tinha momentos de crise que a Cissa desaparecia, a Ali, eu, para a gente poder vir para dentro, assim, com outro olhar. Porque a gente, às vezes, precisa trocar o olhar, né? Porque daí tu enxerga outras possibilidades, outras alternativas. Então, eu acho que isso, né, tem a ver também com a flexibilidade ali. E não ficar com receio, assim, ó, de repente errar, né? Porque a gente podia errar muito ali, mas a gente também, se a gente errasse, a gente ia admitir que a gente errou, e a gente errou às vezes, né? A gente voltou para trás e disse, não, vamos fazer a coisa no momento, da maneira certa, né? Então, eu acho que mais ou menos assim, né? Dando uma olhada, fecharia nisso, né, meninas? O que vocês acham? Não sei se tem mais. Eu acho que é isso, ter esse olhar que a Isabel falou, a empatia, procurar, de certa forma, ouvir o teu eu, que lá dentro vai dizer se tu tá tomando uma forma correta ou não. Intuição. Também é importante. É importante. E eu acho que essa flexibilidade e não tomar conta do desespero, né? Que não vai. Eu vejo, assim, que agora eu me lembrei, agora ela falando, teve alguns momentos, assim, que a gente até praticou meio que a meditação, sabe? As pessoas falavam com a gente e a gente tava, assim, meio longe, assim, sabe? Não ouvia. Não ouvia, porque a gente tava meio que meditando, assim, sabe? Tentando achar uma resposta dentro da gente. Né? Então, não naquela paradinha, assim, dizendo assim, não, eu vou achar a resposta. Achar o seu próprio eixo. Isso. Isso. Agora tu falou, eu me lembrei, assim, que várias vezes a gente parou, assim, às vezes as pessoas falavam e nós ficava assim, divagando, assim, mas é porque a gente estava tentando achar em nós a resposta. Eu me lembro que chegou, acho que foi a minha mãe, falava e ela olhou pra mim e disse, tu não tá ouvindo nada que eu tô falando, né? E eu disse pra mãe, não. Porque era muita informação e cada pouco o teu olhar levava alguém que tava precisando, alguém desesperado, aquele chorando, aquele que tá chegando. Tá chegando a esposa do jogador tal. Eu saía de perto. Né? E aí eu me enxergava e vinha, porque eu não queria aquele momento, né? Nós criar um ambiente eu busquei pessoas em casa, com a ambulância da Unimed, subi, não queria ir, eu tive que ser meio rude com ela e dizer, tá bom, tu vai ficar sem comer, sem tomar banho, eu vim aqui te buscar e tu faz favor, e levantei, e alterei a voz com ela, sai dessa cama porque tu perdeu o teu marido, e eu perdi todo mundo lá. E ela olhou pra mim e ela seguiu, fez exatamente o que eu pedi. Mas eu tive que colocar ela no meu lugar, assim, ela sentia que eu tava sofrendo também, sabe? Então isso foi uma hora que a paciência esgotou, mas foi fundamental para que ela me ouvisse. A paciência também tinha que ter muito. Tinha horas que dizia, acorda, né? E daí eu disse, olha, eu também tô sofrendo. Eu também estou sofrendo. Eu preciso que tu me ajude. E aí ela foi bonitinha, a gente levou lá, ela tomou soro de acordo com tudo que estava preparado, né? Então, criou-se um templo também no vestiário. O vestiário até era porta fechada, entrava alguns atletas, saíam, algumas pessoas queriam... Né? Estava como eles deixaram. Alessandra, essa relação com a imprensa e o que fazer e o que não fazer numa situação dessa. Eu acho que, por mais que pareça difícil, eu acho que o equilíbrio é muito importante, equilíbrio emocional, né, principalmente, e o equilíbrio na tomada de decisões, porque a gente tinha que ser flexível no sentido de aceitar ajuda, mas também a gente tinha que ser firme no sentido de não perder a nossa essência, né? Então esse equilíbrio era muito fundamental. A sensatez na tomada das decisões, né? E como a Isabel muito bem colocou, é não ter medo de errar, porque
as decisões têm que ser tomadas de uma forma rápida, porque as coisas continuam acontecendo, né? No momento de crise, as coisas continuam acontecendo, não é só aquele acontecimento inicial. Aquele acontecimento, ele causa proporções, né? Então, as coisas continuam acontecendo e as ações devem continuar sendo tomadas, né? Então, acho que esse pensar rápido, essa agilidade, né, é muito importante nesse momento, assim. E um pouco de frieza, né? Claro, de novo com equilíbrio, para não confundir com... Né? Não pode perder a sensibilidade, mas tem que ter um pouco de frieza, né? Para lidar, para não Até porque não senão fraquejar. não faz, né? Exatamente. Não consegue resolver, Principalmente né? quando envolve algo que afeta emocionalmente, né? Tem que ter esse equilíbrio, assim, às vezes desligar um lado para conseguir dar conta do outro, né? Porque tu vai presenciar o melhor e o pior do ser humano. Nesse momento de crise. Que tu se decepciona, que tu busca força em algum lugar, mas tem que manter a calma. Porque senão a gente era responsável por criar mais crise. Eu acho que algo muito importante também é sempre dar respostas, né? Independente do setor, seja para a imprensa, seja para as famílias, é sempre buscar essa resposta, essa assistência, porque naquele momento isso vai ser um alento. Independente do tempo em que você conseguir a informação, né, para passar, eu acho que não deixar ninguém sem respostas é muito importante. É bastante coisa, né? Veracidade, verdade, falar sempre com a verdade, franqueza, transparência. Legal. Eu tô aqui impressionado com tudo isso que vocês estão falando. Eu quero agradecer muito pela disponibilidade de vocês, a Cissa, supervisora de marketing da Associação Chapecoense de Futebol, hoje e também na época da tragédia aérea, a Alessandra, assessora de comunicação institucional do clube, e a Isabel, né? A Isabel que naquele momento dessa tragédia também foi parceira do clube, né? Enquanto empresa parceira do clube, e esteve à frente de muitos momentos, né? Da logística, muitas ações que acabaram também culminando numa gestão eficiente dessa crise. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito grato, né? Por essa disponibilidade de vocês, porque eu sei que vocês, pelo menos de forma pública, assim, não haviam até o momento falado sobre esse assunto entre vocês, né? E a intenção aqui, eu gosto de reforçar, não é de forma alguma explorar o fato em si, né? A tragédia aérea, mas compartilhar o conhecimento e a experiência com outras pessoas que estão em determinadas funções, em organizações, seja empresa privada, seja instituições, e que por algum momento possam vir a enfrentar alguma crise, embora dificilmente alguém vai enfrentar uma crise dessa natureza, com essas proporções, mas certamente o que vocês colocam aqui gera muito aprendizado, muita reflexão destes profissionais que estão nos ouvindo agora. Então, eu quero deixar vocês à vontade, se quiserem complementar algo, e só agradecer. Eu quero. Como tem profissionais ouvindo, assim, que espero que nunca tenham que passar por um momento como esse, mas eu vejo, assim, que é muito importante que, às vezes, a gente está na busca de patrocinadores, que todo mundo ganha junto, né? Mas eu vi que quanto foi fundamental e é verdadeiro e como é a essência de uma empresa. A gente teve, como a Isabel estava, né, diante da Aurora, tanto os outros patrocinadores, a busca e o cuidado e a forma com que tomaram decisões e soluções. Não é só você fazer parte de uma empresa, colocar a tua marca, eu tô pagando, tá tudo certo. Não. Tem que ter essa parte humana das empresas. Que isso sirva de lição do que as grandes empresas devem e podem fazer. É uma parceria efetivamente, não apenas uma relação comercial de patrocínio, não só uma relação né? comercial. Foi importantíssimo. Era a Aurora em peso ajudando nós lá. Era toda a Unimed, com todo o aparato profissional. Eles colocaram toda a turma, tudo lá. Mesmo a segurança, tudo. A segurança. Tudo, né? Então, houve, assim, algo Prefeitura, poder tudo público. Que a gente viu, todo assim, mundo, que o Estado... Algo... Governo federal. Tu vê que e ninguém tava ali. Hoje, a gente não sabe os nomes, nem eu lembro dos nomes das pessoas que trabalharam do próprio governo. Estavam lá. Pessoas importantíssimas, pessoas que
Até lá em Medellín eu descobri que um diplomata conversou comigo, um desses ligou e disse: você sabia que se não fosse eu e a minha equipe, esses corpos poderiam levar até 30 dias para chegar? Por causa do trâmite internacional. Foi muito rápido, né? Então, houve ali digamos assim, uma ajuda. Por isso que Colômbia é importante. Sim. Porque era Poderia muita gente ser também, muito né? maior, né, a crise. Claro. Mas aí muito todo maior. mundo buscou a solução e a alternativa para que a crise se amenizasse. A gente não ia Não se prolongasse por mais dias também. poder prolongar por mais tempo aquilo ali, né? Porque senão a guerra que a gente tinha ali, ela ia se transformar numa segunda guerra, talvez, né? A gente tinha uma primeira, a gente tinha que resolver aquela. É então, verdade. acho que... Uma crise de guerra. Extremamente isso. É. Mas é só isso, porque eu acho que é importante, assim, não é... Para você fazer parte, tu tem que fazer um todo de tudo. Senão, não é a mesma coisa, né? Então, ali a gente pode ver o melhor do ser humano e de tudo, né? Claro. Não só o comercial envolvido, tava uma família toda envolvida, né? Isso aí. Legal, gente. Muito obrigado, tá? Obrigada. Quero agradecer também a MRG, que é a nossa parceira aqui na produção do podcast Pensata. Agradecer a vocês, ouvintes, que tenho certeza que adoraram esse momento, esse compartilhamento de informações, de conhecimento. Os episódios estão disponíveis nas plataformas de áudio, no YouTube também. E se você quiser também acessar outros episódios e outros conteúdos, acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn, preview.inteligência, e também o nosso site, previewinteligência.com.br. Eu espero vocês nos próximos episódios. Até lá! Pensata, o podcast da Preview Inteligência.